Não penses mal dos que procedem mal, pensa somente que estão equivocados. Se todos os nossos infortúnios fossem colocados juntos e, posteriormente, repartidos em partes iguais por cada um de nós, ficaríamos muito felizes se pudéssemos ter apenas, de novo, só os nossos. Creio que tenho prova suficiente de que falo a verdade, a pobreza. Não vivemos para comer, mas comemos para viver. O que deve caracterizar a juventude é a modéstia, o pudor, o amor, a moderação, a dedicação, a diligência, a justiça, a educação. São estas as virtudes que devem formar o seu caráter. 3 coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. A maneira mais fácil e mais segura de vivermos honradamente consiste em sermos, na realidade, o que parecemos ser. O verdadeiro conhecimento vem de dentro. A sabedoria começa na reflexão. Aquilo que não puderes controlar, não ordenes. Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. O grande segredo para a plenitude é muito simples: compartilhar. O homem, para ser completo, tem que estudar, trabalhar e lutar. Inteligente é aquele que sabe que não sabe nada. Todo o meu saber consiste em saber que nada sei. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. O início da sabedoria é a admissão da própria ignorância. Todo o meu saber consiste em saber que nada sei. Se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer teriam canceladas todas as maldades, não apenas do seu corpo mas também de sua alma. Quem melhor conhece a verdade é mais capaz de mentir. É costume de um tolo, quando erra, queixar-se do outro. É costume do sábio queixar de si mesmo. Melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. A mentira nunca vive o suficiente para envelhecer. O caminho mais grandioso para viver com honra neste mundo é ser a pessoa que fingimos ser. Ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um pouco mais sábio que ele exatamente por não supor que saiba o que não sei. Só quem entende a beleza do perdão pode julgar seus semelhantes. Se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, ele seria honesto ao menos por desonestidade. Quanto mais sei que sei, menos sei que sei. Transforme as pedras que você tropeça nas pedras de sua escada. Se alguém mente sobre você, faça o contrário para que ele se passe por mentiroso. Aquele a quem a palavra não educar, também o pau não educará. Conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente de tua ignorância e serás sábio. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso, me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Tendo o mínimo de desejos, chega-se mais perto dos deuses. O próprio sábio cora das suas palavras, quando elas surpreendem as suas ações. A um homem bom não é possível que ocorra nenhum mal, nem em vida nem em morte. Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença. Em caso contrário, abstente de o ajudar. É preciso que ele se habitue, para que possa ver as coisas do alto. Se com todos os nossos infortúnios fosse erguido um único monte donde cada homem devesse retirar igual quinhão, de certo muitos se contentariam em receber a parte que lá puseram. A verdadeira mentira é, pois, com todo o rigor e justeza da expressão, a ignorância que afeta a alma do que foi enganado. Aquele que não aceita fugir de sua condenação à morte por respeito às próprias leis que o condenaram. O sábio sabe que nada sabe. Tem gente que quer tirar onda sem saber surfar e acaba se afogando. Aproximei-me de um homem que era considerado sábio. E pensei comigo que eu era mais preparado que ele. Ninguém sabe mais do que o outro, mas ele acredita que sim, ainda que não seja verdade. Eu não sei mais do que ele, e sou consciente disso. Por isso, sou mais sábio que ele. Quanto mais você sabe, mais você percebe que nada sabe. Alguns têm coragem nos prazeres, outros, nas dores, alguns, no desejo, outros, nos medos, e alguns são covardes sob as mesmas condições. Considero próprio investigar a razão de ser de todas as coisas, como são, e rejeitar todas as opiniões sem explicação. O início da sabedoria é a admissão da própria ignorância. Reflete ainda nisso, supõe que esse homem volte à caverna e retome o seu antigo lugar. Desta vez,
não seria pelas trevas que ele teria os olhos ofuscados, ao vir diretamente do sol. A ignorância é o único mal. É melhor fazer pouco e bem, do que muito e mal. As opiniões não são verdades, pois não resistem ao diálogo crítico. Conhece primeiro a ti, então dominarás o universo. A alegria da alma constitui os belos dias da vida, seja qual for a época. Há 4 características que um juiz deve possuir: escutar com cortesia, responder sabiamente, ponderar com prudência e decidir imparcialmente. A palavra é o fio de ouro do pensamento. Chamo de preguiçoso o homem que podia estar melhor empregado. A verdade não está com os homens, mas entre os homens. Nenhum cidadão tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico. Que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que o seu corpo é capaz. As almas de todos os homens são imortais. Mas as almas dos homens justos são imortais e divinas. Quem não pensa, é pensado pelos outros. Não tomes como amigo um homem de quem não saibas primeiro como conservou a amizade com outros, porque deves esperar que procederá contigo, tal como procedeu com os demais. Às vezes você tem que levantar paredes, não para afastar as pessoas, mas para ver quem se importa o suficiente para derrubá-las. É melhor sofrer o mal do que impingi-lo a alguém. E sabe o homem que pôs em si tudo que leva à felicidade ou dela se aproxima. Vamos estudar e enfrentar os desafios. Porque uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Pensar um pensamento pensante não é redundância, é apenas um pensamento que difere do impensante pela transcendência do saber e pensar. Quantas vezes falei o que não queria dizer e quantas outras disse sem falar. Para se encontrar, pense por si mesmo. Ninguém sabe, na verdade, se por acaso morte não é o maior de todos os bens para o homem. Entretanto todos a temem, como se soubessem, com certeza, que é o maior dos males. Antes de querer conhecer a natureza e antes de querer persuadir os outros, cada um deveria, primeiro e antes de tudo, conhecer-se a si mesmo. Achei que me convinha mais correr perigo com o que era justo, que, por medo da morte e do cárcere, concordar com o injusto. Em qualquer direção que percorras a alma, nunca tropeçarás em seus limites. Se somos contra o Estado, somos apátridas. Se fazemos o bem, somos inimigos. Se falamos a verdade, somos perigosos. Somos tudo, menos o que eles querem. É inútil tentar fazer um homem abandonar pelo raciocínio coisa que não adquiriu pela razão. Eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso fazê-lo pensar. O amor é o impulso apaixonado de uma alma para a sabedoria e está ao mesmo tempo conhecimento e virtude. De todas as minhas limitações, sei que no amor jamais terei limites. Mesmo que o amor se limite no meu amor. Obrigado por assistir e obrigado por se inscrever. Até as próximas citações e provérbios.